29 de março de 2014. Entra no ar o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira o que preparamos para hoje. No quadro Pequena Notável, visitamos uma confecção que fabrica cortinas e persianas. O Dr. Piraci de Oliveira vai falar sobre o cenário fiscal e contábil que envolve a micro e pequena empresa em 2014. Em nossa reportagem especial, o professor Francisco Guglielmi Júnior dá importantes dicas de como aproveitar a Copa do Mundo e evoluir em seus negócios. E em nossa sala de visitas, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o médico e vereador de São Paulo, Gilberto Natalini. Estamos no ar. A Copa do Mundo FIFA 2014 pode gerar uma série de oportunidades de negócios para micro e pequenas empresas de todas as regiões do Brasil. E é o que diz o professor da Fundação Getúlio Vargas, Francisco Guglielmi Júnior. Existe nos grandes eventos uma certa euforia, uma motivação para o consumo. Consumo de bens duráveis e para bens não duráveis. Quer dizer, desde uma televisão até ir comer alguma coisa no bar para assistir os jogos com os amigos. Então ele provoca uma aceleração, um movimento muito positivo da economia como um todo. O evento é um motivador de oportunidades e vai ajudar a fortalecer empresas já estabelecidas, desde que algumas regrinhas básicas sejam seguidas. Então você tem que dimensionar corretamente os seus estoques, o seu fluxo de caixa, para que não falte nem sobre mercadoria, não falte nem sobre dinheiro. Você tem que qualificar e investir em treinamento da mão de obra, preparar seus funcionários para dar uma assistência pré e pós-vendas, se possível treiná-los, já que nós receberemos pessoas de outros países, treiná-los em outros idiomas, pelo menos o básico disso, e sempre com uma proposta transparente e honesta para aqueles que são os turistas, para aqueles que são nossos visitantes, porque afinal esse é nosso cartão de visitas. No entanto, é fundamental que essas empresas tenham vida longa e sejam sustentáveis mesmo depois do Mundial. Toda vez que você tem um grande acontecimento, a sequência dele é que você preparou melhor a mão de obra, você cuidou melhor dos seus controles, você adequou os recursos financeiros, materiais da sua empresa. Isso daí é uma evolução para os seus negócios. Ou seja, é um novo marco que você atingiu como consequência dessa ocorrência. Como nós teremos novos eventos daí para frente, cada vez mais isso tende a ir se aprimorando. O mercado de decoração cresceu quase 500% nos últimos 10 anos. E esta arrancada pode ser atribuída ao aumento do poder aquisitivo da classe média. Neste setor, a fabricação de cortinas e persianas abre boas oportunidades de negócio para pequenos empresários. Um exemplo disso é a empresária Karen Kinsworth, que trabalha no ramo há 30 anos. Eu trabalhava numa empresa de imóveis, me formei em decoração na época e tinha muita procura e tinha muito pouca gente fazendo cortinas e colchas e almofadas. Isso fazem 30 anos. As cortinas podem ser feitas de tecidos naturais ou sintéticos. O processo de fabricação tem um acompanhamento especial. Os tecidos chegam aqui, a gente tem o processo de corte, depois a parte de costura, depois as cortinas são marcadas, as nossas alturas, o sistema de prega, de acabamento, cada caso é um caso. Então a gente acaba fazendo tudo aqui, bem personalizado. O preço das cortinas varia de R$500 a R$5.000, dependendo do tamanho e modelo. Por um custo extra de R$800, o produto pode ser motorizado. Hoje a gente tem um sistema bem sofisticado, que são as cortinas motorizadas. Então você aperta o botãozinho, ela abre, ela fecha, ela sobe, ela desce. E isso é muito gostoso. Hoje tem um custo até razoável. Antigamente era muito caro. Hoje não. Já se comercializa mais, então já se baixa o custo.
Olá! No programa de hoje falaremos sobre o cenário fiscal e contábil que envolve a micro e pequena empresa em 2014 e a perspectiva que temos nos próximos anos. Muito bem, desde 2006, 2007, inicia-se uma grande revolução de procedimentos digitais fiscais conhecidos como SPED. Inicia-se com a nota fiscal eletrônica, depois o SPED fiscal e o SPED contábil. Num primeiro momento, isso não afetava a micro e pequena empresa de maneira direta ou num primeiro plano. Os programas de digitalização eram voltados às empresas de lucro presumido e lucro real. Agora, o que temos visto é uma aceleração do procedimento de digitalização que culmina com o e-social. Muito bem, tratar a micro e pequena empresa da mesma forma que o Estado trata a média e grande empresa me parece algo desproporcional. Eu diria até, ousando, algo inconstitucional, porque a própria Constituição determina que às pequenas empresas deve ser dado um tratamento diferenciado. De 2006 até agora, como dito antes, começa todo um processo de digitalização e de modernização das empresas. O Estado tem que entender que a micro e pequena não tem a mesma velocidade, a mesma capacidade de investimento de uma empresa já sedimentada, de uma empresa multinacional. Esse parece que vem sendo o principal erro do governo federal na campanha, na política de inclusão digital do trabalhador que está envolvido com a micro e pequena empresa. O e-social, que talvez seja a última fase da completa digitalização da vida das empresas, é algo bastante penoso. Será muito difícil que pequenas empresas possam segui-lo da maneira como o Estado está buscando a informação. Bem, sabemos que o e-social, em geral, pode ser compreendido como a folha de pagamentos feita no próprio site do complexo do SPED. Isso consumirá horas de treinamento, horas de novos softwares, e as empresas que são menores, obviamente, terão um custo proporcional ao faturamento muito mais elevado. Me pareceu acertado que a prorrogação acontecesse envolvendo todas elas para 2015, mas volto a dizer, como já falei em programas anteriores, que no que diz respeito à microempresa, deverá haver ainda um novo adiamento, porque são custos elevados demais para um benefício para as empresas de menos. Ninguém é contra a inclusão digital, ninguém é contra que o cerco digital feche toda a vida da empresa. O que tem que ficar muito claro é que a essas que são mais necessitadas, deverá haver sempre uma política favorecida. – 1988, um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Você que nos acompanha sabe que nos programas anteriores nós trouxemos personalidades que atuarão fortemente nas eleições de 2014 nos bastidores. Hoje nós estamos trazendo uma personalidade que não estará no bastidor, estará na linha de frente nas eleições de 2014. O nosso convidado de hoje é o Dr. Gilberto Natalini, que é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido Verde. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, Cúrio, obrigado pelo convite. Queria saudar você e os telespectadores. Muito obrigado, é um prazer. Aliás, eu que tive o prazer de conhecê-lo há tantos anos, eu queria começar com... Há décadas. É verdade, há décadas.
Isso que é bom ficar velho, né? É, se conhece velho com amigos, né? E ainda bem, isso é bom. O senhor é médico e o senhor tem um trabalho do voluntariado médico bastante grande. Qual é esse trabalho? Eu sou médico há 38 anos, formado pela Escola Paulista de Medicina, exerço a minha profissão, sou gastrocirurgião. E nós temos um voluntariado médico na Igreja Bom Jesus do Cangaíba há exatamente 38 anos. Eu e mais 2 colegas, o Francé e o Nassim, atendemos todo sábado lá, gratuitamente, com um trabalho voluntário, junto com um grupo de voluntários. Trabalho muito bonito, que eu tenho paixão enorme por ele, não quero deixar nunca. Que coisa boa. O que diferencia a sua candidatura? O que vem a ser o Partido Verde? O PV é um partido que tem uma proposta, um ideário muito moderno. Há 30 anos atrás, quando o PV dizia que iria acontecer o que está acontecendo na natureza, as pessoas chamavam os militantes do PV de desajuizados. Mas o tempo passou e o mundo se transformou exatamente para acontecer aquilo que o PV previa. Os problemas de poluição, os problemas das mudanças climáticas, os problemas da falta de água potável, enfim, todos os problemas ambientais que estão se colocando hoje na vida das pessoas. Então, o PV tem uma proposta política e tem uma mensagem e uma maneira de pensar o mundo que é o mundo do século XXI, isso que nós estamos vivendo hoje. Quais são as principais bandeiras que estarão em debates caso a convenção o torne candidato ao governo de São Paulo? Eu tenho fundamentalmente 3 bandeiras centrais que se desdobram em todas as outras necessidades do nosso povo. Nós trabalharemos firme em defesa da democracia, porque a democracia que está aí não é a democracia que nós queremos. Está muito desvirtuada a nossa democracia, está muito ofendida a nossa democracia, então nossa democracia é diferente da que está aí. Depois, em segundo lugar, em defesa da natureza e da vida. Quando eu digo vida, eu digo a qualidade de vida das pessoas, mas digo também de todos os seres vivos que nos cercam, porque nós sozinhos nunca iremos para frente. Então, a defesa da natureza e da vida. Em terceiro lugar, a defesa da ética. Isso, para mim, é um ponto de honra. Eu não admito uma pessoa fazer política para se servir. Eu acho que as pessoas têm que fazer política para servir. É a minha concepção, a concepção do PV e essas mensagens que nós vamos levar para a população do estado de São Paulo. Muito tem se ouvido falar do PV. Qual é o tamanho real do PV? Olha, hoje? O PV não é um partido nanico. Também não é um grande partido, é um partido de tamanho médio. Ele tem no estado de São Paulo 85 prefeitos e vice-prefeitos. Ele tem 485 vereadores. Ele tem a 3ª maior bancada estadual da Assembleia Legislativa de São Paulo, com 8 deputados estaduais. E ele tem diretórios provisórios em 602 municípios do estado de São Paulo. Portanto, não é um partido nanico, não é um grande partido, como os grandes partidos, e nós temos quase 100 mil filiados no estado de São Paulo. Com essa tropa, com essa gente, com essa militância que tem ideias de sustentabilidade na cabeça, desenvolvimento sustentável e muito calor humano no coração, é que nós vamos enfrentar essa batalha da eleição de 2014. Natalini, nós trouxemos em programas anteriores vários assessores, pessoas que terão um papel fundamental nas próximas eleições a nível federal e um a nível estadual. E foi praticamente unânime o posicionamento de que essa campanha será uma campanha suja. Claro que eles são pessoas que estarão no bastidor. Você estará na linha de frente. Qual a sua visão da campanha eleitoral 2014? Olha, tua sensibilidade, claro que se aprovado na convenção e quando tiver no debate. Olha, eu vou fazer uma campanha muito menos criticando, menos criticando os meus adversários ou sujando a campanha. Como eu sou um ambientalista, eu não quero um ambiente sujo. Eu quero um ambiente saudável, né, sustentável. Então, nós vamos apresentar as nossas propostas para a população, nós vamos apresentar as nossas ideias, que, como eu disse a você, são ideias modernas,
concretas. Nós não somos simplesmente plantadores ou abraçadores de árvores. Claro. Eu já plantei 12 mil árvores. Não é? E se precisar eu abraço uma árvore, porém nós temos proposta para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana, para a segurança pública, para as questões climáticas que estão aí postas, e vamos fazer isso de forma limpa. Quem quiser sujar a campanha devia pegar a mala e sair da campanha. Política não é para fazer com podridão, política é para fazer com debate, com discussão, com respeito ao adversário e com firmeza, pedindo ao eleitor o apoio que é necessário para ser eleito. Gilberto Natalini, você tem uma experiência e uma trajetória política que quase atinge os seus 50 anos. 48 anos de vida de militância política. Eu brinco, né, que eu sou um carro bastante rodado, mas a lataria não tem um arranhãozinho moral. Então o carrinho vai indo e vamos embora. Na sua avaliação, esta é a sua maior realização? Eu não diria realização. Quando o PV me convidou, o deputado Pena, presidente do PV, o diretório estadual, municipal, me convidaram e falaram: nós estamos indicando você como pré-candidato, para você ir para a convenção e sair de lá como candidato. Eu tomei um susto e realmente eu tremi, sinceramente. Eu falei para eles brincando, sou muito brincalhão, você sabe. É verdade. Falei, é muita areia para o meu caminhãozinho. Eles falaram, não tem problema que nós vamos dar várias viagens, vamos chegar no final da corrida, tá certo? Então, eu realmente fiquei nervoso, fiquei preocupado, mas eu nunca fugi da raia. Nem nos tempos difíceis do regime militar, da ditadura militar, quando eu perdi a liberdade várias vezes, lutando para a gente chegar na democracia, eu tive medo. Então agora na democracia eu sei que é uma tarefa enorme, eu sei das nossas limitações, mas também sei da nossa força, que está principalmente dentro das ideias que o PV tem para apresentar para a população. O que diferencia fundamentalmente as suas propostas, as propostas do PV das outras propostas, que via de regra, na reta final das eleições, pelo menos as passadas, parecia que tudo era igual, o que mudava era só o personagem. Me parece que a sua candidatura é um pouco diferente, ou é impressão apenas? É diferente, sabe por quê? Eu vou explicar para você. Nós temos a seguinte frase que a gente fala no PV: desenvolvimento, sim. Desenvolvimento econômico, sim. Desenvolvimento social, sim. Vírgula, mas não a qualquer preço. Nós não podemos nos desenvolver destruindo a única casa que nós temos para morar. Qual é essa casa? É o planeta Terra. Nenhum de nós pode sair daqui vivo para morar em outro canto. Então o PV pensa que nós devemos melhorar a vida, temos que ter emprego, renda, lucro, salário, enfim, conforto, não é? Progresso, nós somos a favor. Porém, para ter isso, nós não podemos ir destruindo a nossa casa, o ar, a água, o mar, a terra, como vem sendo destruído de forma, desculpe o termo, e agressivo, burra. Nós estamos sujando a única casa que nós temos. E o PV tem a diferença nossa para os outros partidos é que os outros partidos estão pensando nisso agora. E o PV pensa nisso desde sua fundação. Fala e faz isso desde sua fundação. Dentro das realizações políticas, nesses 48 anos, além do voluntariado como médico, eu tenho certeza que deve lhe trazer uma satisfação muito grande, senão você não faria todo sábado gratuitamente. O que você mais destacaria? Olha, eu tenho muita coisa realizada, né? Pela quantidade de tempo que eu vivi. Eu, às vezes, me pergunto, por que você deixou a medicina para ser político? Primeiro que eu não deixei a medicina, eu continuo médico. Eu operei 17 mil pessoas com as minhas mãos. Mas foi de 1 a 1. Eu fiz o bem para essas pessoas, fiz de 1 a 1. A lei que eu fiz na Câmara Municipal de São Paulo para lavar o chão e molhar as praças de São Paulo com água de reuso e que economizou bilhões e bilhões de litros de água, eu fiz o bem para milhões de pessoas com uma lei pequenininha, modesta, que pegou e que está funcionando. Então, na política, nós podemos ajudar por atacado. E é por isso que eu tenho satisfação de ser um ativista político. Você é o presidente da Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, na Câmara Municipal de São Paulo.
Você diria que você conquistou essa posição por ser destemido em relação às suas proposituras? Ou o que lhe levou a esse cargo? Eu acho ou que, história de vida? Eu acho que o que me levou a ser presidente dessa comissão é ter sido um preso político por diversas vezes, ter sido torturado no regime militar, querer que as pessoas saibam o que é uma ditadura, sem o espírito de vingança, sem o espírito de perseguição, sem o espírito de revanche. Eu sempre digo, nós queremos esclarecer tudo, expor a tortura, os torturadores, os torturados, mas nós não vamos fazer com aqueles que nos torturaram aquilo que eles fizeram conosco. Por quê? Porque nós não somos iguais a eles. Nós somos outro tipo de gente. E esse equilíbrio mental, né, esse amadurecimento que eu tive na minha vida de ser consciente sem ter ódio, foi que eu acho que me deu a escolha de ser presidente da Comissão da Verdade. Você diria que você é um grande defensor da democracia? Eu diria, eu já fui no passado de esquerda, chamada esquerda, né? Hoje não existe mais isso. Eu defendia um regime ditatorial como um regime libertador. Para mim isso acabou. O bem maior que nós temos na vida é a liberdade. É o bem maior. A gente tem a possibilidade de fazer aquilo que a gente tem vontade, desde que não prejudique os outros. Então, a luta pela liberdade, pela construção dos direitos das pessoas, a liberdade de ação, a liberdade de falar, é o motivo de minha vida hoje. Eu luto por isso, eu vivo para isso, né? Entre outras coisas, mas esse é um centro da minha vida. Qual seria a grande mensagem que você daria antes de encerrarmos o nosso programa? A minha mensagem é uma mensagem muito simples. Não percam a esperança, nem em vocês e nem no Brasil. Nós estamos muito chateados, muito indignados, muito revoltados com o que fizeram com a política e o que fizeram com o nosso país. Não está bom desse jeito. Nós não estamos satisfeitos. Mas só existe uma forma de nós modificarmos isso. É participando do processo, é chegando na eleição, é escolhendo o candidato, é colocando na rua tudo aquilo que a gente tem de bom para dar para o nosso país. Não percam a esperança. Nós vamos transformar esse Brasil e vamos ter muita felicidade ainda no nosso futuro. É o que eu penso e é o que eu quero transmitir para você, eu sei que você pensa também, e para os telespectadores que estão nos assistindo. Eu pediria as suas considerações finais. É só para agradecer você muito, né? Elogiar o trabalho que você faz no SINP. Eu conheço há décadas você trabalhando no SINP, né? Uma atividade enorme, a defesa da pequena empresa, né? Da empresa que não tem praticamente quem defenda, você faz isso. Então agradeço profundamente, parabenizo o programa, agradeço aos telespectadores por terem me suportado aqui durante esse período. Gilberto Natalini, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, continue sendo o que você sempre foi nesses quase meio século de luta política. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!